Muito bem, senhoras e senhores, e bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast. Quem fala com vocês sou eu, e hoje é dia 22 de outubro de 2021. Hoje é sexta-feira, são 3 horas e 54 minutos e eu acabei de acordar e não faço ideia do que falar hoje. Ai, cara. Ai, cara, isso é a vida. Como está sendo só sexta-feira, eu iria falar, mas eu posto isso no sábado. Então, como está sendo o seu sábado, cara? Como está sendo o seu sábado? Você saiu, você foi para festas, você está se arrumando para ir, cara? Você está se preparando para sair? Você vai jantar em família? Você vai fazer o que, cara? Você vai ficar no seu quarto mexendo na bosta do computador, se masturbar e depois odiar a sua própria vida? Ou você não vai fazer literalmente nada, como eu? Você vai acordar e não vai levantar da cama para nada, nem para ir ao banheiro, nem para comer e nem para nada. Não sei o que eu tô falando, cara. São 1 minuto e 40. Ai, 1 minuto e 40 de absolutamente nada, cara. Zero evolução, zero graça, zero interesse, zero tudo. Eu não sei, cara, o que você quer de mim. Eu sinceramente não sei. Eu estou com uma puta dor de cabeça, cara. Eu estou com uma puta dor de cabeça, cara. Talvez seja porque o meu sono está completamente regularizado. Talvez seja por conta disso. Quando eu digo que ele está regularizado, não quer dizer que eu estou indo dormir cedo e acordando cedo. Não, 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 cara. Quando eu digo que ele está regularizado, eu quero dizer que eu estou indo dormir às 4, 5, 6, 7 da manhã e acordando às 1, 2, 3, 4 da tarde, cara. Coisa que eu faço desde que eu tinha 11 anos. E você me pergunta o porquê, e eu te respondo: eu não sei, eu não sei, cara. Eu não sei o porquê, eu não sei quais os problemas mentais que eu tenho. Eu não sei quais as degenerações cerebrais que eu tenho, cara. Mas eu sei que elas afetam e muito a minha vida desde quando eu era pequeno, cara. E não é só com pensamentos e com, sabe, sentimentos de merda. Ela me afeta fisicamente. Esses pensamentos me afetam, cara. Esse pensamento não, porque eu disse isso. É também, mas é tudo isso, cara. Todo esse pacote de esquizofrenia, retardo e toda essa merda mental me afeta desde criança, desde pequeno. Como eu já repeti diversas vezes e agora mais uma. Tudo começou com 6 anos e foi progredindo, cara. Foi progredindo e foi piorando a cada ano. Com 12 anos eu já estava abandonando a escola, cara. Eu ia um dia só na semana e quando eu ia eu fazia merda e tomava suspensão. Por quê? Eu não sei, cara, não sei. Porque na escola eu descontava toda a raiva, toda a frustração, toda a tristeza de existir, cara, sabe? Porque na minha vida cotidiana, na minha vida em casa, eu era um merda. Eu era o cara que não tinha amigos, eu era o cara que era uma bicha, não era violento, não era nada, eu era só um cara de 12 anos que não saía do quarto, sabe? Só que na escola, ao contrário, eu era o cara que, eu não vou dizer foda, mas eu era o cara que, eu não sei, cara, eu era o cara que fazia bullying, eu era o cara que zoava com todo mundo, eu era o cara que não respeitava os professores, que não respeitava as autoridades escolares.
e que não levava desaforo para casa de ninguém, cara. É claro que tudo isso foi só um escudo para me proteger, cara. Porque eu me achava estranho, eu odiava o jeito que eu me vestia, eu odiava o jeito que eu andava, eu odiava a minha voz, eu odiava tudo em mim. E para que as pessoas não zoassem comigo, para que os alunos não zombassem de mim, eu primeiramente zombava com todos, cara. Eu zombava com todos e eu zombava com mim mesmo. Eu zombava de mim mesmo, eu não sei como se diz essa frase corretamente, sabe? Então desde pequeno eu já usava a autodepreciação como autodefesa. Claro que na época eu não tinha essa autoconsciência, mas eu sabia que se eu zoasse a mim mesmo e aos outros eu não seria zoado. E é isso que eu fazia, cara. É isso que eu fazia quando eu ia pra escola. Porque como eu disse, eu comecei a virar um merda maior ainda com 12 anos. Então eu parei de ir, eu ia uma vez por semana. E quando eu ia, eu tomava suspensão. E quando eu ia, eu fugia da escola, pulava o muro. Nessa época, com 12 anos, eu estudava numa escola chamada Monsenhor Nora, cara. E ela era a escola que todos que saíam do ensino fundamental iam. Ou seja, era o início do ensino médio. Era o famoso sexto ano. E era no centro da cidade. E era uma escola de período integral. Você entrava às 7 e saía às 3. E nela você tinha a opção de fazer o curso. Você poderia escolher ou inglês, ou espanhol, ou música, eu acho, se não me engano. E adivinha qual eu escolhi? Exatamente nenhum, cara. Nenhum, porque eu não queria estar vivo, eu não queria participar da vida humana, eu não queria fazer nada, cara. Eu não queria existir na realidade, eu não queria estar neste mundo, então eu só fazia o mínimo possível. Ou seja, ir para a escola, mas nem isso eu fazia, cara, nem isso eu fazia corretamente. Enfim, começou o ano letivo, eu escolhi estudar nessa escola no centro da cidade. E foi o primeiro dia de aula. A minha mãe foi comigo até o ponto, se eu não me engano. Eu não lembro se ela foi comigo. Não, ela não foi. Mas ela me instruiu, ó, você vai pegar o ônibus nesse ponto de ônibus aqui perto de casa. Você vai pegar o ônibus aqui. Ele vai te deixar num lugar chamado HSBC. Você desce lá. E quando você descer no HSBC, você vai ver um pessoal da escola que vai estar junto com você no ônibus e lá nesse lugar. Você só segue eles. E foi o que eu fiz. Então cheguei na escola, tudo normal. Entrei na sala. Eu só não lembro como foi o primeiro dia exatamente, cara. Mas enfim, eu entrei na escola, entrei na sala e na minha sala estavam dois colegas meus que estudavam junto comigo no ensino médio, no ensino fundamental do ano que tinha passado. Eu vou chamá-los de Marcelinho Carioca, porque um deles era pequeno, e o outro eu vou chamar de Eric Abidal, sabe? O lateral esquerdo do Barcelona que pegou câncer porque ele era um negro grandão, só que ele não era forte, ele era, sabe, tinha um corpo normal assim. Então na minha sala estavam Eric Abidal e Marcelinho Carioca, e tinha outro também, que era vou chamá-lo de, deixa eu ver um bom nome para ele. Ele era um branquelo. Era o Gudmundsson, do Barcelona. Só que esse do Gudmundsson eu não era amigo dele no ensino fundamental. Pelo contrário, eu fazia bullying com ele. É. Ai, ai, cara. Então ele estava na sala. Então tá, passou o primeiro dia, tudo bem. E deu a hora de ir embora, cara. Deu a hora de ir embora. E esses colegas meus, eles saíram mais cedo por algum motivo. Não muito mais cedo, 5 minutos, sei lá.
E assim que eu saí, toda a minha insegurança, toda a minha loucura, toda a minha esquizofrenia mental, ela veio à tona, cara. Então bateu o sinal, eu saí da escola e eu falei, puta que pariu, eu não sei aonde eu tenho que pegar o ônibus. Eu simplesmente não sei, cara, aonde pegar o ônibus. Então eu desci, eu fui descendo assim da rua da escola. E eu tinha em mente que minha mãe tinha dito, olha, quando você for pegar o ônibus tem que ser ou nesse, ou nesse, ou nesse. Se você pegar nesse quarto, você vai chegar tarde em casa. Por quê? Porque esse ônibus é o ônibus que passa na rodoviária e ele fica parado cerca de meia hora na rodoviária. Fora a volta gigantesca que ele dá. E adivinha, eu sou doente mental, cara. E ela não sabia disso porque eu nunca tinha dito todos os meus problemas mentais. É claro que ela sabia que eu tinha certa doença mental porque eu não saía do quarto. Mas quando ela me disse essa informação, o meu cérebro de doente catou e colocou ele no âmago de meu ser. E é claro, cara, que eu iria pegar este ponto justamente quando eu deveria. Porque por conta da insegurança, por conta do medo, por conta da doença mental, por conta da loucura, sabe? Então eu achei esse ponto, foi o primeiro que eu achei, eu fui nele e eu me questionei. Será que é esse o ponto de ônibus em que o ônibus vai parar na rodoviária? E eu disse sim. Só que eu falei, eu não vou levantar agora, foda-se, talvez não seja esse. Adivinha, cara, eu peguei o ônibus e foi aquilo. Ele deu uma volta gigantesca, parou na rodoviária, ficou parado. Depois deu mais uma volta na cidade, enfim foi embora. Parei no ponto perto de casa. Desci, virei a esquina, cheguei em casa, minha mãe estava lá fora com minha tia e meus primos. Eu acho que estava só minha mãe e minha tia, não sei. Preocupada, cara, sabe? Ligando pra escola porque eu não tinha chegado em casa. Esse sou eu, cara. Esse sou eu no primeiro dia de aula. Minha garganta, sempre que eu ligo pra gravar, minha garganta começa, eu não sei que desgraça que é essa, cara. Eu não sei que desgraça que é essa, eu não sei se é ansiedade, eu não sei que é isso. Minha garganta ela começa a fechar e meu nariz começa a... Eu não sei, a fechar também, é um inferno, cara. Mas enfim, foi esse meu primeiro dia de aula. E você diz, foi só isso? Não, não foi só isso, cara. Na primeira semana de aula, estava na escola e eu, jovem pimpolho de 12 anos. Então estava Marcelinho Carioca e estava Isael. Putz, eu não falei o nome do Lazarento. Ah, finjam que não ouviram, tá? Então estava eu, Marcelinho Carioca e Eric Abidal. E mais uns dois ou três que eu não me recordo quem era. E eis que Gudmundsen começou a cuspir papéis em nós. E você se pergunta como assim cuspir papéis? Nessa época, em 2012, estava na moda, não sei se no mundo inteiro, se no Brasil inteiro, se em São Paulo inteiro, mas na nossa escola, Monsenhor Nora estava tendo uma moda que era a seguinte, você catava a caneta, sabe, caneta Bic? Você arrancava a proteção assim que fica na bunda dela, na parte de baixo, arrancava a caneta em si, o tubinho que contém a tinta, então ficava tipo um canudinho. E você catava o papel, sabe, a folha do caderno, arrancava um pedaço, mastigava. Não um pedaço muito grande, um pedacinho, mastigava. Catava a caneta e assoprava assim pela bunda, sabe, de baixo para cima. Dava assim um assoprão. Desse papel molhado ia grudar lá em cima, na parte mais fina, porque sabe que ela vai afinando, né? Então esse papel ia grudar. Esse papel molhado de mastigo. Quando grudasse você ia catar, virar, colocar a boca nessa parte, mirar em quem você quisesse e assoprar. Daí ia voar um papel com baba, todo molhado. Olha a loucura, cara. Olha a loucura. Eu não sei se chegou no Brasil inteiro essa merda. Eu sei que era uma febre, todo mundo fazia isso. E estava eu,
Marcelinho Carioca, Eric Abedal e mais os dois garotos conversando, sem dar a mínima pra aula, porque todos tínhamos problemas mentais, problemas afetivos em casa, falta de pai e etc. E até que Gudmondsen fez essa merda com a caneta e cuspiu em nós. E quase pegou em mim, pegou assim em cima da mesa. Eu me virei e disse: para com esta porra, cara. E já era um moleque que eu não gostava. Como eu disse, que eu fazia bullying com ele no ensino fundamental. Muito bullying com ele no ensino fundamental. E me virei e continuamos conversando. Eu, Marcelinho Carioca, Eric Abidal e os outros. E ele cuspiu de novo. E eu me levantei e falei: para com essa porra, se você fazer mais uma vez, você vai apanhar. E me voltei. E aí você vê a merda que é o ensino público, cara. Tudo bem que os alunos são os merdas, eu não estou negando esse fato, eu era um merda. Mas o professor não deu a mínima, ele viu que eu, Marcelinho Carioca e Eric Abidal estávamos conversando sem dar a mínima pra aula e não fez nada. Ela viu que Gudmondsen estava cuspindo papéis em nós e não fez nada, ela seguiu dando sua aula. E eis que Gudmondsen teve a ousadia de cuspir uma terceira vez. E assim que ele fez, eu me levantei. Eric Abidal se levantou, Marcelinho Carioca se levantou e os outros dois se levantaram. E é claro que a gente estava no fundo da sala. E a gente fez uma rodinha em volta de Gudmondsen, que ficou encostado na parede. E nós começamos a proferir palavras de baixo calão. Nós começamos a proferir ameaças de todos os tipos e dizer: por que você, filha da puta, está cuspindo em nós? Nós dissemos para não fazer isso e etc. E o engraçado é que a professora não fez nada, ela continuou dando a aula e é claro que os alunos começaram a olhar para trás. E eu armei para dar um soco nele. No momento que eu armei para dar um soco, a porta da sala se abre, todos olhamos para trás e adivinha, era a vice-diretora, cara. Ela vice-diretora, no momento em que Gudmondsen estava cercado por 5 garotos numa rodinha no fundo da sala e um deles estava com a mão armada para socar-lhe a cara. Entra a vice-diretora na sala e leva-nos todos para a diretoria. E é isso aí, cara. E é isso aí. Na diretoria nós nos explicamos que Gudmondsen estava cuspindo papéis em nós. Só que isso não importa, meu amigo. Isso não importa. Na escola pública é assim, cara. Você não pode cometer um deslize. Sabe? Se você cometer um deslize, e por mais que tenha motivo, você vai ficar manchado na escola e você vai ser sempre avisado como um dos suspeitos de cometer qualquer merda. Então tá, estávamos lá tomando esporro. Isso foi no final da última aula. Estávamos tomando esporro, a diretora, a vice-diretora e o diretor disse que ligaram para os nossos pais. Tudo bem, cara. Deu o sinal, saímos da diretoria direto para fora da escola, porque a diretoria ficava na porta dos fundos. Saímos por lá, eu baixei a cabeça, estava andando em direção ao ponto. Eis que passa um vulto do meu lado, enquanto eu caminhava em direção ao ponto. E esse vulto agarra em meus braços. Sabe quando você fazia arte, a sua mãe agarrava nos seus braços e te arrastava até o sofá para você ficar sentado? O vulto fez isso e eu tomei um susto e olhei para cima e adivinha quem era? É isso mesmo, a senhora minha mãe. Ai, 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 cara, que arrependimento que ela deve ter de ter colocado eu no mundo, cara. Que arrependimento que ela deve ter, cara. Sabe? O quão triste ela deve ter ficado neste momento, sabe? Sabe, cara, o quão desolada ela deve ter ficado nesse momento, cara, porque em uma semana de aula eu me perdi na cidade, demorei pra chegar em casa porque eu peguei o ônibus errado. E na mesma semana, que é a primeira semana de aula, eu tomo suspensão por
Formaram uma quadrilha na escola para bater num cara. Sabe, eu não sei o que se passou na cabeça da minha mãe, cara. Eu não sei o que passou na cabeça dela. O desgosto, a tristeza de ter colocado este merda no mundo, sabe? O pior de tudo, cara, é que antes de eu nascer, eu sou o quinto filho. O quinto de 7 filhos. Antes de eu nascer, a minha mãe estava grávida e ela sofreu um aborto espontâneo. Ou seja, ela ganhou na porra da loteria, cara. Ela estava grávida e ela teve um aborto espontâneo e não nasceu um lixo, mais um lixo no mundo. Sabe, mas o problema é esse, cara. O problema é esse, é que não foi uma loteria. É que essa criança que não veio a existir, talvez seria um gênio, talvez seria uma pessoa normal, talvez seria uma pessoa que teria uma vida normal, que estudaria, faria faculdade, seria um orgulho para a senhora que colocou-me neste mundo. Mas ela sofreu um aborto espontâneo, e então logo em seguida engravidou de mim. E veio isso pro mundo, cara. Veio isso pro mundo. Veio este ser completamente desprezível. Eu tenho certeza que naquele momento em que ela passou do meu lado, eu de cabeça baixa, que ela agarrou em meu braço, passou tudo isso na cabeça dela, todo o desprezo, todo o nojo, todo, sabe, toda a tristeza que ela sente em ter colocado-me no mundo. Eu tenho certeza que passou na cabeça dela a seguinte frase: puta que pariu, esse deveria ter sofrido o aborto. Sabe, cara, eu tenho certeza. Porque eu pensaria isso se eu tivesse um filho como eu, e se a história fosse como a dela comigo. Mas enfim, é isso aí, isso é minha garganta, cara, isso é minha garganta. Mas enfim, ela agarrou meu braço, me deu um puta esporro, voltamos para a escola, entramos na diretoria. A diretora me disse tudo que eu tinha feito e eu tive que me explicar. Eu disse, cara, nós não batemos no Goodmon, se nós iríamos bater, talvez iríamos, tinha ali umas 70% de chance, mas não foi em vão. Ele estava cuspindo papéis em nós. E a diretora disse, por que você não contou para a professora? E minha mãe disse, por que você não veio contar para a diretora? Eu falei, porra, eu contei. Eu não falei, porra, é claro. Eu falei, a gente contou para a professora, ela não fez nada. E ele continuou cuspindo, o que você queria que nós fizéssemos? E elas responderam, tudo menos formar uma quadrilha, cercar um garoto de 12 anos e planejar espancá-lo até a morte. Eu disse, tá, é compreensível. É claro que eu não disse. Falei, vai se foder, né? É claro que eu disse internamente. O cara que estava cuspindo em nós, coisa repugnante. O que você queria que eu fizesse? Porra, a escola pública, as professoras, os professores, os diretores não dão a mínima para nada. Mas é isso aí. É isso aí. Isso foi na primeira semana, meu amigo. Na primeira semana. E ainda tem a pior parte, no primeiro mês. Continuaram as aulas, eu continuei sendo um merda e etc. E nessa época minha mãe trabalhava. Deixa eu ver se é nessa. É nessa. Nessa época minha mãe trabalhava de cozinheira em um restaurante bem popular aqui na minha cidade. E a vice-diretora. Ou tô confundindo a história? Não, esquece que eu confundi por baixo as histórias. Isso é de outra escola. Então, tá, vou contar o que eu ia contar inicialmente. Então, no primeiro mês, na primeira semana aconteceram essas duas coisas. E no primeiro mês, estávamos todos no refeitório comendo. Um refeitório gigantesco, assim, com várias fileiras de mesa. E estava eu, estava Marcelinho Carioca, e estava Erika Abidal. E estava com nós. Quem eu posso dizer que é aquele? Quem era aquele? Sei lá, cara. Eu ia dizer Messi, mas eu estava mais para Messi, porque eu era pequeno e tinha o cabelo igual ao do Messi, sabe? Cabelo surfista, como se dizia quando ia cortar, surfista, skatista. Tinha um pequenininho, cara, lá. Eu não me lembro
quer dizer, eu me lembro o nome dele, mas eu sei lá quem ele é. Ele vai ser o Maxwell, lateral esquerdo. E estávamos comendo. Nossa, velho meu. É, estávamos comendo, tomando suco e comendo banana. E o Maxwell descascou-lhe sua banana. Ficou bem estranha essa frase, né? Maxwell descascou a banana no meio de todos os alunos do refeitório. E me deu a banana. E ele disse: quem quer tacar essa casca em alguém? E é claro que o retardado disse: eu. E eu peguei a casca de banana na mão. Só que eu disse: pelo amor de Deus, não vão dizer que fui eu, cara, porque é óbvio que daria merda. Cara, foi o destino me fudendo, cara, desde então. Foi o mundo me fudendo. O mundo sempre me odiou, porque eu sempre odiei ele. Eu catei a casca e mirei nas costas de uma garota que estava a umas 7 mesas na frente. E eu taquei, e no que eu taquei a casca da banana, a menina que estava de costas, ela baixou, cara. Simplesmente, do nada, repentinamente, ela baixou. No que ela baixou, pegou na cara da amiga dela que estava na frente dela. Cara, foi muito cena de filme, foi muito, sabe, o mundo me odeia, ele preparou esse momento. Eu catei e taquei, no que eu taquei, a menina baixou e pegou na cara da frente, cara. E ela começou a espernear e ela foi até a professora de português, que era uma das coordenadoras também da escola. E ela disse o que aconteceu, parou de tocar a música, parou o refeitório e lançou-lhe a pergunta: quem foi o desgraçado que tacou a fruta na garota? E, e é isso aí, adivinhe, cara. Adivinhe a audácia de Maxwell. Ele levantou a mão e disse: foi o Messi, no caso eu. Então ele disse: foi ele. E é claro que eu neguei com todas as forças e Eric Abidal e Marcelinho Carioca também me ajudaram negando, dizendo que não tinha sido eu. Enfim, teve uma baita discussão. Eu fui levado para a diretoria. Eu disse que não era eu, eles não conseguiram provar, então não ligaram para minha mãe, não me deram suspensão, mas proibiram fruta na escola. Sim, só isso que eu fiz, só isso que aconteceu. Proibiram fruta, não iria mais dar fruta na escola, cara. Isso em um mês de aula. Em um mês de aula, cara. Sabe? Imagina então o desgosto que a senhora que me colocou nesse mundo teria deste ser. Imagina o desgosto que ela teria. Que ela teria não, que ela tem, que ela teve, que ela tinha nessa época, cara. Imagina o desgosto. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Ai ai. Meu podcast ficou pronto, tô com fome, já que eu vou comer. Já tem meia hora de gravação. Eu não sei mais para onde ir, cara. Eu não sei mais. Então daí foi só a ladeira abaixo, cara. Daí eu parei, comecei a parar de ir. Eu ia uma semana, voltava uma semana. Eu ia pro ponto de ônibus às 6 da manhã e eu voltava às 7 da manhã pra casa e dizia: oh não, mãe, o ônibus não passou hoje, sabe? Eu fiquei fazendo isso metade do ano, cara. Toda semana tinha pelo menos 2 vezes que eu ia e falava isso: o ônibus não passou. E minha mãe não falava nada, ela ia falar o que? Ela tinha que trabalhar cedo, cara, sabe? Sabe o quão tanto de desgosto que ela devia sentir de mim, cara? Porque ela entrava, ela pegava o ônibus umas 6h30, 6h50. Eu pegava 6, 6h10, 6h20 no máximo. E ela me dava o seu passe de ônibus que ela usava para trabalhar, para mim ir para a escola. E ela ia muitas vezes a pé trabalhar para que eu fosse para a escola. Só que eu ia para a escola e quando eu não fazia esse tipo de merda e tomava suspensão, eu não entrava na aula ou eu matava a aula. Simplesmente matava a aula e ficava o dia inteiro matando a aula. Dentro da própria escola. A gente matava a aula e ficava dentro da escola, lá no fundo. Tinha um fundo lá que tinha tipo uma casinha, a gente ficava sentado lá. Bando de merda que éramos, cara. Bando de merda que éramos. Sabe, ficava uns 20 alunos.
15, homens e mulheres. Eu não sei, cara. Só sei que ela devia sentir um puta desgosto lazarento. Não que ela não sinta hoje. Mas eu tinha só 12 anos, cara. Sabe? Eu deveria ser uma pessoa normal. Eu era um. Eu era um merda, cara. Eu era um doente mental. Sabe? E fora da escola eu não era nada disso. Eu não saía do quarto, não falava com ninguém, eu não tinha amigos. Eu tinha esses amigos da escola, mas eu não falava com eles na vida real. Eu não ia na casa deles, eles não iam na minha. Sabe? Não tinha esse contato. Então eu não sei o que minha mãe pensava, cara. Eu sei que era um desgosto imenso. Então eu fiquei 5 meses nisso de ir um dia, 2 dias e faltar o resto e tomar suspensão e matar a aula. Depois de 6 meses eu simplesmente abandonei. Eu simplesmente não fui mais para a escola. Eu parei totalmente de ir. E no ano que veio, em 2013, foi a mesma coisa. Eu me mudei de escola, foi a mesma coisa, o mesmo merda, na mesma primeira semana, suspensão, brigas. E eu quebrei a porta da escola. Eu com o moleque demos uma bicuda, quebramos a porta. Tudo bem que a professora pediu porque a porta se trancou, trancaram a porta, não tinha como abrir porque não tinha chave. E eu com o moleque dissemos, nós podemos quebrar com um chute. E ela disse, tá. E fomos lá e chutamos a porta. E depois que chutamos a porta, ela se arrependeu e disse, oh não, por que vocês chutaram e quebraram a porta? Vocês têm que ir pra diretoria. E é isso, cara. Continuou. E deu 5 meses, eu abandonei de vez a escola. E em 2014, foi em 2014, cara. Em 2014 eu me mudei de cidade, de bairro, e mudei de escola de novo. E foi a mesma coisa, estudei 5 meses e abandonei o resto. Então de 2014 até 2018, eu não estudei mais, nem meio ano, eu abandonei de vez a escola. Foi isso minha trajetória escolar. Porque nesse tempo a doença mental só foi progredindo, cara. Só foi progredindo, progredindo e foda-se tudo. Eu não queria saber de nada. Nem de estudar, nem de ter amigos, nem de namorar, nem de ir na rua fazer nada. Sei lá, cara. Foi um período doentio. Sei lá. Começou a mudar quando eu tinha 13 anos, cara. Eu falo sair do quarto que eu comecei a ficar pra rua jogando bola e fazendo amizades com uma pessoa, entre aspas, normal, mas mesmo assim, eu ainda ficava só no quarto ou jogando bola. E aí com 14 anos isso parou, eu comecei a só ficar pra rua e ou jogando bola ou ia buscar manga e laranja ou ia num rio, sei lá. Mas a doença mental continuava, eu me sentia extremamente mal de estar perto de pessoas, de estar falando com eles, eu queria estar dentro do quarto trancado e eu me forçava a não estar, etc. E foda-se toda essa história. Ai ai, como está seu sábado, cara? É... Ontem, ou hoje, porque foi às 4 da manhã, 4h50 da manhã, 4h30. Eu estava enlouquecendo no meu quarto, a minha mente estava completamente agitada. Eu pensei em sair para andar na rua, como já fiz algumas vezes de madrugada. E eu disse, tá, 3 horas eu vou sair. E eu me vesti, deu 3 horas, eu falei, não, não vou. Deu 3h05, deu 3h05, eu tirei a roupa. Deu 3h10, eu me vesti de novo e disse, sim, sim, eu vou. E eu fiquei 1 hora nisso de vou, não vou, vou, não vou. Pra você ver como é doente a minha cabeça. Eu resolvi não ir, peguei o celular e coloquei um filme. Tem um aplicativo que eu baixei que tem filmes grátis, que é o Mega Filmes HD. E tinha lá um filme Lost Transmission, com o Simon Pegg e a Johnny Temple. O Simon Pegg é aquele ator britânico que fez a franquia Sangue e Chocolate, que tem Todo Mundo Quase Morto, ou Shaun of the Dead em inglês, Hot Fuzz, e... como é que é a última mesmo? Que é da viagem lá que eles bebem.
Viagem ao Fim do Mundo. Acho que é isso. Enfim, é o Simon Pegg, cara, o cara é famoso. E a história do filme é o seguinte, é baseada num roteiro da diretora Catherine, sei lá o que. Então é baseado num roteiro que ela tinha escrito. E é uma história real, é uma biografia praticamente. Que conta a história de um produtor musical bem sucedido. Que tem uma amiga mais jovem que tem um talento para cantar, só que ela não explora esse lado, ela trabalha numa agência telefônica lá de ficar atendendo telefones e ela tem depressão, então ela toma antidepressivo desde os 18 ou 16. E esse cara um dia numa festa, numa reunião lá com os amigos, esse produtor musical está tocando música, piano, e ele chama ela para cantar e ela canta e ele gosta da voz dela e ele chama ela na casa dele no outro dia para cantar e ele vai produzir as músicas. E ela vai, etc. E, e ela vai bem e ele recomenda ela para um estúdio. Esse estúdio quer contratar ela e contrata, mas para que ela seja não a cantora, mas a compositora de uma atriz, de uma cantora famosa, e ela aceita, etc. Então, o ponto é o seguinte: esse produtor ele tem esquizofrenia, só que ela não sabe. Então, nos dias que ela viu ele estava normal, ele era um cara alegre que ficava fazendo piada, ele fazia piada sobre uma agência secreta. Ele tinha tatuagem sobre essa agência secreta, ele ficava fazendo piadas que tinha agência secreta que perseguia ele, e etc. E ela foi na casa dele num dia e ele deu um broche pra ela, sabe aqueles broches de eleição que você coloca assim na camisa, sobre essa sociedade secreta. E tudo na brincadeira, ela levou na brincadeira também. Só que eles foram, não sei lá onde, e ele estava no carro dela, ele pediu carona. E ele começou a agir de forma completamente estranha. Ele ligou a rádio, só que ao invés de colocar numa rádio sintonizada, sabe quando fica fora de sintonia, fica fazendo aquele barulho, sabe? Ele ficou migrando entre rádios que faziam isso. E ela começou a perguntar o porquê. E ele disse: eles estão falando aqui, você tem que escutar a voz deles. Lá no fundo, se você prestar atenção, dá pra ouvir a voz deles. É não sei o que sobre ondas de rádio. Eles estão nas ondas de rádio, eles estão me perseguindo. E ele começou a agir muito estranhamente. E chegou um momento em que ele aumentou no máximo o volume desse chiado. E ela saiu do carro, entrou na casa dele, da amiga dele, que ele tinha pedido para ela levar ele, porque ele tinha esquecido onde ele estacionou o carro. E ela disse: olha, ele está todo estranho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falou que ele tinha parado de tomar o remédio. Ela falou que ele tinha deixado de tomar o remédio para esquizofrenia que ele tinha. Porque durante uma turnê que ele fez com uma das bandas que ele produzia, eles começaram a beber, se drogar e ele tomou uma droga psicoativa. Eu não sei se foi cogumelo, ayahuasca, foi alguma coisa assim. E isso mexeu com a cabeça dele, ele nunca mais voltou ao normal, ele ficou esquizofrênico. Ele adquiriu traços de esquizofrenia, ele precisava tomar remédio. Só que ele não gostava de tomar remédios. E, e porque ele falava que ele não era verdadeiro consigo mesmo tomando remédios. Ele falava que não era o justo tomar remédios. Ele falava que ele odiava tomar remédios porque ele era controlado, ele não queria ser controlado. E o filme é muito foda porque é um filme independente dessa diretora, baseado no roteiro dela. Só que tem o Simon Pegg, que é um ator foda, famoso. Tem a Alexandra Daddario, só que ela é coadjuvante. Tem a Sabrina Temple. E é muito foda porque você vê os dois lados da doença mental, cara. Porque o filme é na perspectiva da moça. E na perspectiva dela, ele é completamente doentio. Ele, sabe, ele é psicótico. Ele é uma ameaça a ele mesmo e às pessoas. Porque ele começa a entrar numas piras de que as ondas de rádio, elas manipulam o ser humano e elas mexem com a cabeça do ser humano e é através disso que eles controlam as pessoas. E não é só isso, ele criou a pira de que ele é o tempo, ele é o tempo, ele é o próprio tempo e ele cria os mamíferos do mar, ele fala isso.
Então eu acho que, não explica isso no filme, mas eu acho que isso é é meio que a metáfora que ele criou para dizer que ele criou o ser humano, porque segundo Darwin, segundo a evolução, o ser humano veio do mar. E na cabeça dele ele fala que ele fala isso, eu sou o tempo que cria os mamíferos do mar, e o ser humano é um mamífero. E ele cria essa pira de que ele é o tempo e de que eu não sei, de que as ondas de rádio e de que ele fica falando eles, só que ele não fala quem são eles, são a sociedade secreta, eles estão parando o tempo e eles pararam o tempo e eles estão destruindo o tempo, não o tempo, a existência, e os animais vão morrer e o mundo vai acabar. E ele precisa impedir que eles façam isso, sabe? Só que no meio disso tudo, ele estava produzindo não é jovem, mas ela deve ter uns 24. Ele está produzindo ela e outras bandas, porque ele é um produtor renomado. Só que ele começa a ficar psicótico e ele tem uma hora que ele está lá. Enfim, vou contar certo. Então ele começa a ter esse surto no carro e a mulher lá explica para essa jovem que ele tem esquizofrenia, etc. E os amigos se reúnem, são uns 7 amigos. Se reúnem porque ele teve um surto lá gigantesco e ele está no quintal descansando porque ele falou que eles querem vir matar ele. E eles decidem, olha, um de nós vai ter que ficar com ele, porque sempre acontece isso, ele vai ter que ficar na casa de um de nós e tomando remédio, vai demorar eu não lembro se é 12 semanas ou 12 dias para que ele comece a voltar ao normal, entre aspas. E uma tá grávida, dois vão viajar, um quer ficar com a esposa, etc. E sobra pra ela. Ela diz, tá, eu fico com ele, vai ficar em casa. Ela leva ele pra casa dela e diz, olha, você tem que tomar remédio agora, porque eu vou trabalhar, etc. Ele fala, não, acaba não tomando. E do nada ele se levanta e diz, ó, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir uma banda. E a banda já está lá, eu me lembrei agora. Ela fala, você só vai lá se tomar um remédio. Ele nega, ela fala, então, se você não tomar, eu não vou te levar. Você tá na minha casa, no meu carro. Ele fala, tá bom, ele cata o remédio, enfia na boca. E sabe quando criança, ou sei lá, quando o médico diz, coloca a língua pra fora pra ver se você tomou. Ele coloca assim, a língua pra fora. Caraca, eu sou muito ruim de explicar, eu odeio a minha dicção, vai se fuder, cara. Então ele coloca a língua pra fora e faz, tomei, tá bom, doutora? Dela sai, eles vão lá no estúdio dele. E ele está lá mexendo na máquina lá de áudio e tá ficando foda o som que ele está produzindo. Ele tá fazendo ficar bom, sabe? A trilha sonora junto com a voz, etc. E do nada ele começa a mudar tudo. E ao invés de a música, fica um zumbido. E bem nessa parte do zumbido, a banda entrou na sala. E o vocalista diz, cara, estava ficando bom, volta, que nem tava. Daí ele desliga, ele olha pro cara e diz, e só fica encarando. Daí o cara fala, por que você fez isso? Por que você não deixou como estava? Ele fala, porque a sua banda é uma bosta. E aí os dois sócios dele levantam. E não, ele não quis dizer isso, ele não quis falar isso, eu não sei o quê. Ele, não, que sim, sua banda é uma bosta. Daí o terceiro sócio entra na sala, no meio da confusão, e diz pra ele, cara, por que você está falando isso, não sei o quê. Daí os dois sócios mais jovens que estavam tentando acalmar tudo, eles falaram, não, a banda dele é uma bosta mesmo, cara. Ele tava não sei o que, tá dando uma briga. Você me odeio, cara. Me odeio. Eu não consigo explicar, eu não consigo falar. Eu não consigo falar, cara. Eu não consigo usar a minha dicção para explicar nada. Tá, enfim. Eles voltaram pra casa dela. E ela viu que ele não tinha tomado remédio, porque ele arrancou da língua e colocou no vaso de flor. E ela vai lá e diz que ele tem que tomar. E ele fala que não vai tomar, porque não é certo ele tomar, etc. E acontece. Tô tentando me lembrar o que realmente aconteceu para que ele fosse levado para o hospício, cara. Teve um estopim, eu não tô me lembrando qual foi. Caraca, eu não tô me lembrando. Enfim, decidem levar ele para o hospício, né?
Então está no carro ele, no banco de trás, a menina e uma grávida. E na frente está o amigo deles dirigindo. E ele começa a olhar pra cima, assim, tem um monte de afiação, e ele começa a entrar em pânico, ele começa a puxar o banco do motorista e a pegar no volante. E o carro começa a entrar na contramão e eles quase batem, e a grávida começa a gritar pra parar o carro. Eles param o carro, ela sai do carro, ela diz que não vai mais entrar no carro com ele, porque ele é doente, porque ele quase matou ela e ela tá grávida, etc. E a essa moça mais jovem explica que tem que entender ele, que ele tá doente, etc. E foda-se, eles pulam depois da cena, eles estão no hospício e ele fica internado. E depois de 3 dias ela vai visitar ele e eles começam a conversar sozinhos, assim, na sala em particular. O cara, o produtor com ela. E ela diz, olha, pode sair daqui hoje. Hoje não, essa semana, mas você vai ter que se mudar para Londres, porque a família dele era de Londres. Ele diz, eu não posso ir para Londres. Se eu for para Londres, eles vão me pegar e vão me matar, porque eu sou o tempo que cria os mamíferos da água e eles querem pegar a minha esposa que é o tempo. E na hora que ele fala isso, ela não entende nada, sabe? Porque as coisas que ele fala não faz sentido para as pessoas, porque ele fala um monte de loucura. Ela diz, não existe, você não tem esposa, você não é casado, você não é o tempo, ninguém quer te matar, você tem esquizofrenia. Daí ele se afasta assim, sabe? Se joga na cadeira e dá uma risada e diz: Você, você é como eles, você está como eles. Daí ele se acalma, daí ela diz: Cara, você tem que ir pra Londres. Ele fala: Não vou pra Londres, eu não posso ir pra Londres porque eu sou o tempo, etc. Ela sai da sala brava, vai na recepção, daí o recepcionista chama ela e diz: Você vai levar ele hoje, não vai? Daí ela diz: Não, eu não posso levar ele hoje. Daí o recepcionista diz: Olha, ele só pode ficar aqui 3 dias. Nós não temos autoridade para manter ele aqui contra a sua vontade, a não ser que ele seja um risco para ele mesmo, um risco para as outras pessoas ou que ele esteja completamente fora de si. E ela diz: Ele está completamente fora de si. As coisas que ele diz, sabe, ele está enlouquecendo, ele não pode sair daqui, ele está sem tomar remédio, etc. Você tem que fazer uma segunda entrevista com ele. Daí o cara fala que as regras são fazer só uma vez, ela começa a gritar, etc. E convence a fazer uma segunda entrevista. Aí o cara vai entrevistar ele. E ela tá assim lá fora, sabe? Naquela sala de vidro, naquele espelho que você vê de fora e de fora não vê pra dentro. Ou o contrário, na verdade. E o médico entrevista ele e diz: Você pensou em suicídio ou homicídio hoje? Ele diz: Não. E aí você sabe onde você está? Ele sim, num hospício, numa ala psiquiátrica. Sabe por quê? Sei, porque eu dei uma surtada. Eu fiquei sem dormir 2 dias. Eu sou produtor musical e eu estava estressado. Então ele, sabe, mesmo quando ele está sem tomar remédio, que ele está fora de si, ele entende a realidade, entre aspas, que para ele não é realidade, mas ele entende a realidade. Então ele conseguiu passar na entrevista, ele foi dispensado, ela levou ele embora. E no caminho que eles estavam indo, ela parou o carro para falar no telefone. Só que antes disso, antes dela parar, ele começou a fazer uma brincadeira. Ele falava assim: é, O que é o que é? É de rocha e tá no céu, etc. Não, ele falou: O que é o que é? É fofinho e tá no céu. Daí ela disse: A nuvem. Daí ele falou: Acertou. Daí ele: O que é o que é? São ondas. Daí ela falou: Isso dentro do carro andando. Ela falou: Ondas? Nós estamos longe de qualquer rio ou mar. Daí ele falou: Olha pra cima. Daí ela olhou pra cima, tinha milhares, sabe, a fiação, milhares de fios passando. Daí ela falou: Onda de rádio. Ele falou: Acertou. Daí ela falou: Gostaria de ouvir o que você ouve. Daí ele falou: Só presta atenção ao que você vai ouvir. Está nas ondas de rádio, presta atenção. Daí eles andaram um pouco, ela parou o carro. Daí ela estava de costas pro carro falando no telefone. Daí ela escutou um barulho e quando ela se virou, ele começou a sair correndo.
E ela começou a gritar, ei, volta, Theo, volta, volta. E ela começou a meio que correr atrás dele, só que a chamada começou a falhar. Que ela estava falando no telefone com a outra amiga deles. E começou a falhar, ela começou a olhar pra cima, e ela viu, assim, a fiação, e ela viu que era por conta das ondas de rádio que começou a falhar. E foi por isso que ele saiu correndo, porque nessa área tinha muita fiação e tava muito intenso. Dava, sabe quando é tão intenso que dá pra escutar assim, o barulho, o clima fica meio pesado assim? E ele saiu correndo simplesmente, e ela desligou. Daí ela falou, ele fugiu, etc. Daí ela vai atrás dele, que ele está numa festa no outro dia, ou no mesmo dia de noite, não sei. É no mesmo dia de noite, ele tá numa festa, ela vai atrás dele. Daí é uma festa, assim, numa casa, uma festa de música eletrônica. Daí ela desce na piscina. Ele está na piscina com duas garotas, com duas mulheres. As duas estão na piscina e ele está assim na beira da piscina com as pernas para dentro. E ele está fumando maconha, ela pega da mão dele e joga fora. Daí ele fala, você tem que curtir o momento, você tem que parar agora, para tudo que você está fazendo, só observe, você vai ouvir, não sei o que. Daí as duas garotas falam, agora é hora de ir pro espaço. Daí ela diz, como assim ir pro espaço? Daí ele começa a rir, porque elas pegam um cogumelo. Daí ele come, as duas garotas comem, ele entra dentro da piscina. E essa outra garota, ela tinha parado de tomar o antidepressivo, então ela fica muito instável. E ela vai lá e também come o cogumelo. E aí ficam os três na piscina, delirando, sabe? Completamente alucinados com o efeito do cogumelo. Eles ficam completamente brisados. E aí corta pra uma cena em que eles estão deitados numa cama, só os dois, sim, sabe? Um está pra baixo, um pra cima, e a cabeça deles está encostada, e eles ficam olhando pro teto e delirando lá, os dois. E ela diz que ele tem que ir pra Londres, cara, que ele tem que voltar a tomar remédio. Ele fala que não vai acontecer isso, etc. Sei lá, cara, eu sou horrível contando histórias, mas o filme é foda, cara, é uma história muito boa. Então vai chegando num ponto que ele começa a ficar cada vez mais instável, cara, cada vez mais mais problemático. E aí saindo da festa, eles saem da festa assim pra ir embora, só que ele para do nada e começa a olhar pra cima. Aí lá pra cima assim das montanhas tem um observatório. O observatório daqueles que você vai pra ver as estrelas, etc. Só que é propriedade privada e ele começa a correr, invadir as casas e ela começa a seguir ele dizendo que eles não podem fazer isso, que é propriedade privada, etc. E ele começa a subir um morro e ela está assim parada no meio da pista. E aí vem o helicóptero da polícia e taca a luz nela. Daí ela começa a gritar desesperada, ela se ajoelha, põe a mão na cabeça, daí vem o carro da polícia, pega ela, pega ele. E ele começa a xingar os policiais, mandar se foder, daí derrubam ele no chão, assim, de costas, prendem ele, daí ela começa a gritar que ele tem esquizofrenia, que ela tem a. que ela tem o. que ela tem o papel dizendo isso na bolsa dela, daí o policial vai lá e pega, e ela chorando, desesperada, daí o policial e dizendo que não pode prender ele, porque vai ser a pior coisa pra ele prender ele, porque ele tem esquizofrenia. Daí o policial diz, tá tudo bem, nós vamos levar ele pro hospício, tudo bem pra você? Daí ela chora aliviada, dizendo que sim. Enfim, ela vai pro hospício com ele de novo. Ela, ele e os amigos. Só que o hospício diz que não pode manter ele lá. Daí eles dizem que tem que manter, porque ele é um risco. Ele tentou. Sabe, ele é um risco para as pessoas. Ele está completamente instável, etc. Então, por fim, ele vai ficar na ala 5200. A ala 5100 é para quem vai ficar só 3 dias. Então ele fica na 5300. E no meio disso tudo, ela fala, né, que ele disse pra grávida, que ele disse que tinha uma esposa, que ele começou a viajar. E ela fala que não, que ele teve um caso com uma mulher recentemente, e essa mulher foi muito marcante pra ele, e sabe, e por isso que ele disse que essa mulher era o tempo, porque essa mulher faz ele ficar instável, só que ela separou dele, porque ele não quis tomar remédio, a mesma história.
E ele criou essa história de que ela era o tempo, de que ela era o tempo e ele era o tempo que criou os mamíferos do mar, etc. Então a protagonista entendeu que tinha alguma coisa nas histórias deles de verdade, porque aquela história foi uma história que ele criou para se proteger da realidade, de que ele tinha problemas e de que ele não conseguia manter relacionamentos. E assim que ela termina de contar essa história, ele sai de uma salinha com dois médicos, segurando os braços deles e levando ele para outra ala. E ele olha para trás e diz: "Você é como eles, eu pensei que você fosse diferente." Ela começa a chorar. Então tá, passa o dia, no dia seguinte ela recebe a ligação dizendo que ele saiu de novo do hospício. E ela pergunta como que liberaram ele. Daí é porque uma das duas garotas que estavam com ele na festa ligaram e disseram que não poderiam manter ele lá. Que ele só teve aquele surto porque ele tomou o cogumelo e bebeu. Enfim, soltaram ele e vou pular pro final. Aí no final ele começa a morar tipo na Cracolândia dos Estados Unidos. Tem um lugar lá que é tipo uma Cracolândia, só que é mais organizada, assim, tem as barraquinhas assim na rua inteira, milhões de barracas com um monte de drogados. E ele começa a morar lá. E ela vai ver ele e tem tipo um hospital beneficente que, sei lá, quem criou lá, ele está lá comendo, ela começa a conversar com ele, ela começa a chorar, dizer que ele tem que ir para Londres, que ele está muito mal. Ela diz: "Não desista de você, eu sei que você ainda está aí, eu sei que você ainda pode lutar por você mesmo, não sei o que, etc e tal. Foda-se, eu vou pular pro final." Aí ele não quer falar com ela, ele vira de costas, etc. Daí ela vai procurar essa mulher com quem ele estava ficando, daí ela bola um plano. Ela diz: "Olha, você tem que me ajudar, ele está muito mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ele, ele vai vir te ver, você vai conversar com ele e nós vamos fingir que acreditamos na história dele. Vamos falar que você é o tempo, que vocês dois têm que se mudar para Londres." E na hora ele aceita. Daí ele fala: "Tá, vamos se mudar para Londres." Daí ela fala: "Eu vou viajar primeiro, você vai depois." Daí ele viaja, chega lá no aeroporto, ela não tá lá, ele foge do pai dele que estava lá, ou do irmão, não sei, da família. Daí ele liga pra essa mulher. Daí ele diz: "Você mentiu pra mim, eu confiei em você, agora por conta disso o mundo vai ser destruído, eles vão matar todo mundo, vai ter um banho de sangue." E chorando muito, e ele diz: "Eu não sei porque eu continuo tentando ficar vivo, eu vou desistir de tudo." E nesse momento ela começa a chorar, não a mulher que ele gosta, a outra, e ela fala: "Não faz isso, não sei o que." Daí ele desliga, daí ela começa a chorar, porque ele deu a entender que ele ia se matar. Aqui vai ter spoiler, cara, se você não quiser, vai lá assistir primeiro. O nome é Lost Transmissions, Transmissões Perdidas, com Simon Pegg. Então ele desliga e ela acha que ele vai se matar, só que ele vai na casa do pai dele, chorando. Ele diz: "A partir de agora nós vamos ter muitos problemas." Daí não mostra mais ele. Daí mostra ela no dia seguinte, ela está completamente perdida, ela voltou a fumar, ela está parecendo viciada, porque ela parou de tomar os seus antidepressivos, ela está instável. E ela está numa rua, e nessa rua tem um mendigo gritando: "Vocês têm que ver, vocês têm que olhar. Eles estão em todo lado, nas ondas de rádio, eles estão controlando tudo, vocês têm que ver, o tempo parou. Eles estão controlando o tempo não está mais andando." E aí, foda-se, acaba o filme, é nisso. Meia hora contando essa história péssima que eu não sei contar, cara. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: trata muito bem nesse filme sobre a depressão, sobre a esquizofrenia e sobre o efeito que os remédios têm na vida das pessoas, cara. Porque por um lado, dá pra entender porque ele não quer tomar, porque ele realmente não é ele quando ele toma os remédios. Porque quando ele toma, ele fica alegre, ele fica fazendo piada com tudo, ele fica animado. E quando ele não toma, ele mantém a base existencial dele de fazer piadas e contar histórias loucas. Só que a diferença é a seguinte: quando ele toma um remédio, ele conta em forma de piada. Quando ele não toma, ele conta em forma de verdade. Ele realmente acredita que ele é o tempo, que estão perseguindo ele. E sei lá, dá pra entender que ele não quer tomar, porque ele sabe
Ele conscientemente ele sabe que tomando remédio ele não é ele, mas o que é ele? Ele sem tomar remédio, esquizofrênico é ele essencialmente? Talvez não seja, talvez seja só só a alma dele perdida igualmente quando ele toma remédios. E dá para entender as pessoas quererem que ele tome, porque ele fica fora de si quando ele não toma e ele é um risco para as pessoas e para ele mesmo. Então dá para entender as pessoas quererem que ele tome o remédio. Só que a maior parte das pessoas do filme, todas na verdade, querem que ele tome só por tomar. E só ela tenta, só a principal tenta entender o lado dele, porque ela também toma. E eu não sei, é uma situação complexa. Como lidar com doentes mentais na sociedade, cara? Como lidar com pessoas como eu e você, talvez que esteja ouvindo. Sabe? Eu não sei, cara. Não sei se a melhor coisa a se fazer, por exemplo, para quem é diagnosticado com depressão, bipolaridade, etc., é tomar remédios. Porque isso vai frear a sua cabeça, cara. Vai fazer você ser outra pessoa. É claro que tem casos graves, como o dele, mas eu não sei, é uma situação complexa, cara. Se o cara não quer tomar, forçar ele a tomar um negócio contra a vontade dele, uma droga, porque o remédio é uma droga, forçar ele a tomar não me parece um caminho legal a se tomar, a seguir, cara. E ao mesmo tempo, sem tomar, ele fica completamente instável e ele oferece risco a ele, principalmente a ele, mas as pessoas que estão ao redor dele também. Sei lá, e com as outras pessoas é igual, cara. Se os depressivos e bipolares não tomarem remédio, muitas vezes eles não vão produzir, eles não vão sair da cama, eles não vão agir na realidade. E eu não sei, cara. É que todo mundo precisa de dinheiro, esse é o problema. As pessoas precisam produzir, sei lá, eu não sei nem qual é o ponto que eu quero chegar. Sei lá, mas assiste esse filme aí, cara. Lost Transmissions é muito foda, é muito boa a história. É um filme independente, produção independente. É muito bom, cara. É muito bom a discussão que é colocada em prática. Que é tomar ou não os remédios. E, e, e por que as pessoas querem tanto que os doentes mentais tomem remédio. Elas nem tentam entender o lado deles. Elas só querem que ele tome o remédio. Porque se ele tomar, ele vai ficar controlado. Ele vai ficar completamente controlado, sabe? E, e elas não tentam entender o lado dele não querer tomar, porque deve ser uma merda, cara. Ele muda completamente de personalidade, mas ao mesmo tempo, sem tomar, ele não, ele sem tomar os remédios, ele é outra pessoa, porque ele não tinha aquela doença previamente. Ele teve a partir do momento que ele tomou uma droga psicoativa. Sei lá, cara, é muito complexo e eu sou um merda, não consegui explicar nada. Me desculpem, cara. Me desculpem, eu não consegui contar a história do filme, eu não consegui explicar o que eu queria, cara. Desculpem, desculpem. Eu sou um merda, cara. Ai, ai, mas é isso aí, cara. Lost Transmissions. Transmissões perdidas. Não é transmissões, é. Caralho, como é que fala? Não é transmissão, é. Frequência. É Lost Transmissions, é frequência perdida. É isso aí, assiste lá que é foda. Foda-se todo mundo. Até sábado que vem. Adeus.